E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo aqui que já foi bem pedido lá no Instagram. Pra quem não me segue é @kawanetrupel e eu tenho o Instagram @kawanestudies, que nesse Instagram de estudos eu mostrei um pouquinho do que eu vou mostrar nesse vídeo, mas agora eu vou mostrar com mais detalhes que vocês ainda não viram lá no Instagram. O que é o vídeo de hoje? Como eu me organizo e qual é o meu material que eu utilizo no cursinho, porque eu não faço cursinho, gente, pra quem não sabe, eu estudo em casa. Eu tenho os meus materiais e vou mostrar pra vocês como que eu me organizo, como que eu anoto cada matéria, onde eu anoto, como eu faço, porque, assim, em casa a gente tem uma liberdade muito maior de ter um caderno pra cada matéria. Depois ficar reflexo no meu óculos, tá, gente? Mas aqui eu tô meio com dor de cabeça, então não vou ficar sem óculos. Fora do cursinho, a gente tem essa liberdade de ter um caderno pra cada matéria, ou anotar onde a gente quiser, porque não tem que levar de volta pra escola, né? Tipo, não tem que estar carregando esse material. Então, tem uma liberdade maior e minha mochila tá, tipo, super cheia, o que eu não usaria se eu tivesse que ir pra algum lugar. Porque isso doeria muito as minhas costas. Mas, enfim, vamos lá. Antes de começar o vídeo, por favor, lembra de se inscrever no canal. Chegando a quase 12 mil, 12k. Eu tô feliz, eu tô muito feliz. E outra coisa, deixa o teu like aqui embaixo, porque isso me ajuda, né, gente? A divulgar o canal, assim, e pra mostrar que você gosta. Como é que eu saber que você gosta? Se você não deixa, eu gosto aqui. Me segue lá no Instagram, nos Instagrams, e vamos começar esse vídeo logo. Vamos começar na minha organização. Essa é minha mochila, pra começar. Ela não é da Kipling, ela é uma marca Sport, tá escrito só, tipo, sei lá. Eu paguei super barato nessa mochila, tipo, muito. Eu fui pra Brusque aqui, pra quem não sabe, em Brusque, Santa Catarina, tem, tipo, muita coisa boa e barata de roupa. E também tinha uma loja de bolsas, então eu comprei uma mochila. E isso aqui é só uma mochila. Aí eu botei um pompom aqui porque eu tava numa fase, assim, meio... Mas assim, enfim, eu gosto das coisas fofas. E vamos começar. Enfim, eu tenho um estojo, eu tenho apenas esse estojo. Todas as minhas canetas coloridas eu deixo na mesa. Por exemplo, as Midliners e as Stabilos ficam todas aqui na mesa. Porque daí eu não gosto de ficar carregando essas canetas, porque eu sei que se eu ficar carregando elas, uma hora eu vou perder. Eu prefiro deixar tudo em casa. E também porque daí eu não fico inventando tanta moda na hora de usar as coisas, né? E assim, eu deixo só o que eu mais uso aqui. Então, por exemplo, se eu tô a fim de estudar na cozinha, eu levo esse estojo e fechou. Se eu tô a fim de estudar na sala, se eu tô a fim de estudar em outro lugar da minha casa, eu levo só isso aqui, sabe? Eu não preciso ficar carregando todas as canetas, 500 coisas, enfim. Aí aqui dentro, basicão. Eu não vou mostrar tudo, mas eu tenho usado muita caneta básica, Bic, uma reguinha e canetas normais. Acho que tem uma Stabilo aqui dentro só, mas o resto é tipo marca-texto normal, tudo normal. E aí é isso que eu levo de estojo, assim, não levo mais nada. Outra coisa, o que eu estou utilizando pra me organizar esse ano é uma agenda. Eu não tô usando planner. O ano passado eu usei um planner da Capricho, mas tem pouco espaço pra escrever nas folhas do dia, sabe? É só um quadradinho. Então eu me senti bem limitada. E eu gosto da agenda porque eu tenho um dia inteiro pra escrever nela. Então eu posso anotar muitas coisas. Eu posso anotar as coisas que eu vou fazer, eu posso anotar alguns hábitos, por exemplo, eu anoto exercício físico, alimentação, aí eu anoto se eu fiz ou se eu não fiz certo, sabe? E aí eu tenho espaço pra escrever, às vezes, como eu me senti naquele dia, por que que eu não fiz aquela coisa, e no planner eu tava me sentindo um pouco sem espaço. Então, eu gosto de usar agenda, e eu anoto na agenda, tipo, as matérias que eu vou estudar no dia, e depois de ter estudado, eu anoto, tipo, o assunto que eu estudei, sabe? Deixa eu ver se eu tenho uma página aqui. No começo do ano eu tava fazendo diferente, mas agora eu tô fazendo assim. Eu anoto a matéria e aqui eu anoto depois qual foi o assunto que eu estudei, sabe? E às vezes não dá de estudar alguma coisa, então fica faltando. Então, essa é a agenda onde eu tô usando pra me organizar. Outra forma que eu usei, que eu comecei a usar agora no segundo semestre, foi este caderninho. Este caderninho, eu fiz o quê? Uma página eu também usei para organização, que é a minha rotina. Eu basicamente escrevi toda a minha rotina aqui, em horários, por exemplo, acordar, café, o que eu faço no dia. Embora já tenha mudado um pouco, porque eu não sei porquê, minha rotina muda constantemente. Tipo assim, eu mudo de exercício físico, os horários, sabe? Eu não sei por que eu sou assim.
E aí eu anotei as matérias que eu estudo no dia. Essa é a única página que tem coisa de organização. O resto são páginas que eu utilizo para escrever erros de simulado. Eu comecei agora, porque eu entrei no A360 agora, então eu tô usando agora para erros de simulado. Então, biologia, matemática, eu anoto algumas fórmulas. Então, essa é uma coisinha que eu tenho feito agora no segundo semestre. Outra coisa, eu uso cadernos, porque, assim, eu gosto muito de escrever em caderno. Eu queria comprar um caderno inteligente, mas eu não tô tendo um negócio chamado grana, e aí eu não comprei. E porque eu queria muito usar na faculdade, só que aí eu pensei, deixa pra faculdade, né? Deixa pro momento faculdade, assim, eu tenho um caderno inteligente. Então eu comprei cadernos normais. Aí eu separei em algumas matérias, tem alguns cadernos que só tem uma matéria e tem alguns cadernos que tem mais matérias. Esse aqui tem só geografia. Na verdade, tinha história e geografia no começo do ano. Mas eu tava fazendo uma confusão, eu tava anotando história aqui, eu tava anotando história no fichário, eu tava anotando história em folha. Eu falei, eu preciso ter um lugar fixo pra quando eu quiser revisar. Então eu arranquei todas as folhas de história e passei pro fichário de história do Brasil. E o história geral em outro caderno. Na real não era história esse, tô confundindo. Esse aqui era biologia. Biologia e química. Mas aí eu passei, tipo, por fichário, sabe? Ou pra pastas. Então aqui ficou só geografia nesse caderno. E aí eu tô escrevendo tudo bem organizadinho pra eu ter onde revisar. Esse ano eu tô focando em ter onde revisar, porque revisão e exercício são as coisas mais importantes. Esse aqui é história geral e a outra geografia, porque eu tenho duas geografias. Então, aqui é história geral e a outra geografia. Então, eu anoto tudo aqui eu tô estudando história geral em ordem cronológica. Então, isso tá me ajudando bastante. Aí eu tenho algumas folhas para meus resumos. Até porque são baratas, folhas mais baratas que caderno, né? E essa pasta é a mestra-chave da minha organização. Que aqui tá todos os meus resumos e todos os meus papéis úteis, assim. Então, eu tenho aqui folha de redação. Folha de redação feita. Aqui é mais folha pra fazer redação e folha de fichário. Eu tenho os meus resumos. Aqui começam os resumos. Eu separo por matérias pra ficar organizado. Algumas eu até separo, por exemplo, história geral e história do Brasil. Eu separo, sabe? E aí eu separo bem certinho, ó. Filosofia, atualidades. Aqui tem mais redação. Eu não tô bem organizada, como vocês podem ver, né? Mas enfim. Aqui são livros, resumo dos livros. E aqui pro final, eu pulo umas folhas e eu coloco só as coisas de organização. Por exemplo, aqui eu tenho o meu planejamento. O meu planejamento tem todos os meses do ano, do segundo semestre esse. Então, de julho até dezembro. E aqui tem todas as apostilas. Por exemplo, as apostilas que eu tenho que fazer no mês de julho, a apostila que eu tenho que fazer no mês de agosto, setembro, outubro, novembro. Tanto de redações que eu tenho que fazer. E aqui tá o meu planejamento. Então, aqui eu vou dando check no que eu for cumprindo. Além disso, eu tenho meus cronogramas que eu já mostrei em outros vlogs, então assistam os cronogramas que eu baixei da UFSC. Aqui eu tenho a minha outra organização com base no sumário da apostila, então, tipo, aqui eu vejo qual é a próxima matéria que eu vou estudar, sabe? Eu não vou abrindo a apostila e ficar folheando, porque eu vou perder muito tempo. Então, aqui eu venho aqui e olho, eu já fiz essa aula, porque eu risquei. Ou às vezes eu acabo esquecendo de riscar, mas eu leio e vejo, eu já fiz essa aula. E eu vou lá e risco. E aí eu tenho noção se eu já estou terminando ou não a apostila no prazo. Mas também, gente, assim, eu tenho prazo, óbvio, mas o objetivo de tudo é aprender. Então, se tiver alguma matéria ali que eu não aprendi, eu falo, tudo bem eu dar uma atrasadinha, porque assim, o meu último mês, dezembro, como todas as provas estão adiadas, e dezembro eu não tenho nenhuma apostila mais, o meu objetivo é terminar bem antes. Então, eu tenho uma folga, assim, sabe? Eu não fiz um cronograma muito apertado. Então, eu tenho essa folga pra caso eu atrase. Então, tudo bem se tiver matérias que eu não tô conseguindo andar rápido, porque eu preciso aprender. Não adianta eu correr também com a matéria e não aprender. Mas tem matérias que eu sei que eu posso correr, né? Que, tipo, eu já sei. E aí, eu faço isso. Aqui, eu tenho algumas anotações de simulados. Por exemplo, erros e acertos.
Aqui também, meus erros e acertos estilo Enem, e aqui é estilo UFSC. E aí, isso ali é o meu parâmetro pra ver como estou evoluindo. É como se fosse o meu boletim, sabe? Tipo, da escola. A gente tem que ter esses parâmetros pra saber se estamos melhorando ou não. E aqui tem um resumo perdido. Essa é a minha pasta mestre, assim. E aí eu tenho também, isso aqui devia estar dentro da minha pasta, que eu imprimi, do Aprovação 360. É o meu quadro geral, só que eu não uso exatamente como o Gilberto manda. Eu anoto as coisas que eu fiz pra ver, pra me avaliar se eu estou cumprindo com as metas que eu propus. Porque às vezes eu não consigo cumprir minha rotina, e aí eu me pergunto por quê, sabe? Tipo, por que que eu não fiz o que eu propus? E aí eu reflito um pouco se eu estou cumprindo. Aí eu vou poder dizer no fim do ano se sim, eu dei o meu melhor ou se não, eu fiquei procrastinando. Então, é pra isso. E também porque às vezes eu faço terapia e tal, com a psicóloga, e às vezes eu acho que eu fiz pouco. Às vezes eu acho que eu não fiz o suficiente. Só que se eu for olhar no meu horário, eu fiz bastante coisa. Mas na minha cabeça eu não fiz. Só que aí eu fiz bastante coisa, na verdade. Então eu uso isso pra meio que mostrar a realidade. Porque quando a gente vive estudando sozinho ou no cursinho, a gente não tem notas, a gente não tem um embasamento de como as coisas estão indo. Então a gente precisa sim anotar nossas notas, a gente precisa sim anotar como está indo a nossa rotina, se estamos cumprindo ou não, pra gente cair a real, porque às vezes a nossa percepção de como as coisas estão não é realmente como as coisas estão. Então, às vezes você acha que você é horrível em matemática, mas você tira, tipo, 7, 8, ou você acerta, sei lá, 60%. Tipo, não é perfeito, mas não é ruim. Então, às vezes é bom a gente ter os fatos, sabe? Pra gente começar a ter mais confiança. Então é isso. Aqui é uma outra pasta que eu boto só biologia. Eu não tenho mais cadernos de biologia, porque eu aprendo muito escrevendo. Eu realmente defini isso, isso é um fato na minha vida. Porque matemática esse ano eu tô escrevendo muito mais do que eu escrevi o ano passado. O ano passado eu não anotava quase nada. Eu falava, vou prestar atenção e depois eu vejo, primeiro eu vou entender. Só que eu descobri que se eu vou lendo e vou anotando, eu não gosto de assistir aula, tá? Vou deixar claro. Eu assisto aulas, mas a aula de matemática realmente eu tenho que só assistir. Mas eu descobri que eu preciso ler o conteúdo antes e depois assistir a aula, porque as coisas se encaixam dentro da minha cabeça dessa forma. Então, em matemática, eu tô estudando as matérias antes da aula. Aí eu chego na aula e eu só vejo detalhes que eu não sei, tipo, eu podia fazer assim que ficaria mais rápido, eu podia fazer assim que ficaria mais fácil, porque às vezes eu vejo só o jeito mais difícil, porque não, né? O professor às vezes tem uma sacada que o livro não te dá. Então, é isso que eu faço em matemática e exatas. Eu tenho melhorado bastante, depois eu tenho um vídeo sobre isso. Mas escrevendo. Descubra a melhor forma que você aprende. A minha é escrevendo, porque eu sou muito visual, então tô lembrando de tudo quando eu escrevo. Então, por isso que eu tenho bastante pasta, resumo e caderno, porque eu preciso escrever, gente. Eu preciso ter folha, eu preciso muito escrever. E por último, só um pouquinho, o fichário. Esse fichário já tem vídeo aqui no canal de tour por ele, só porque é do ano passado, né? Então mudou um pouquinho. Mas assim, as divisões estão iguais a do ano passado. Eu não mexi em nada. Eu só tô acrescentando coisas. E eu joguei algumas fora porque estavam ruins as anotações. Então, por exemplo, aqui é literatura, eu deixei porque tá um resumo muito bom. Eu deixei só os meus resumos muito bons, tipo as minhas anotações perfeitas, assim. Perfeitas não, gente. Perfeito não, porque nada aqui tá. Se tivesse perfeito já tinha. Enfim, mas tá ótimo, assim, tipo, pra estudar, sabe? Revisar. Então, aqui tá muitas matérias. Só que eu sei que são coisas do ano passado. Então, às vezes como eu sou muito visual, tem assuntos que eu falo, aquele assunto, eu anotei o ano passado. E aí eu venho aqui e olho. E aí, história do Brasil, eu botei tudo aqui, porque tava tudo bagunçado. E eu falei, vou botar tudo no fichário, porque eu já tinha anotações da Era Vargas até o período atual da história do Brasil. E faltava o início antes de chegar na Era Vargas. Então, o que eu fiz foi fazer minhas anotações desse período, até chegar na Era Vargas. E agora eu tenho tudo anotado. Eu não preciso anotar nada, gente. Agora eu só leio a apostila, eu faço os exercícios e eu dou uma revisada aqui no que eu anotei. Às vezes eu complemento e fechou.
é mais rápido. O único que eu tô utilizando plenamente aqui é matemática. Tipo, essas partes vermelhas são tudo matemática, tá dividido por áreas. Aqui é onde eu tô anotando cada detalhe, porque eu não tinha, por mais que eu prestasse muita atenção nas aulas do ano passado, eu não tinha todas as aulas anotadas, que às vezes eu chegava assim, eu acordava às 5 horas da manhã, chegava às 7 no cursinho, e o meu cérebro às 7h20 da manhã não tava tão pleno assim pra entender o que eu estava anotando. E eu não consigo copiar as coisas sem estar entendendo. Então, tem aulas que eu não tinha nada copiado. Essa aula é uma, que eu não tinha nada copiado, geometria analítica. E aí, meio que eu tô, ao anotar, eu vou cobrindo lacunas que existiam dentro do meu cérebro. E aí tem outras matérias, outros resumos que já são do ano passado, que eu deixei aqui porque eu sei que estão aqui. Então, quando eu preciso, eu venho aqui. E eu não anoto tudo de novo. Tipo, genética tá completo aqui, eu não vou escrever tudo de novo. Tem gente que me pergunta, né? Tem gente que vem me perguntar, que vai fazer 2 semis esse ano, se copiava de novo as coisas. Eu falei, por que você vai copiar de novo, meu Deus? Eu já tive esse erro. Eu tava todo ano no cursinho copiando tudo de novo. Esse ano eu decidi fazer diferente, né? Porque se todo ano eu fazia isso, eu nunca passei, então vamos fazer diferente. Esse ano eu decidi que eu não vou copiar tudo. Eu não preciso, eu tenho muita coisa copiada. História, por exemplo, eu já tô com o caderno completo. E de história do Brasil, porque história geral eu não copiava nada, que eu não entendia nada que o professor falava. Então, é isso que eu tenho feito, sabe? Outra coisa que eu tenho que não tá ali é uma tabela periódica. Eu sempre ando com ela pra resolver questões, porque na UFSC eles dão a tabela. E também pra fixar a tabela na cabeça, sabe? Porque no Enem não tem, mas quanto mais você utiliza, principalmente se você tem uma memória visual como eu, quanto mais você usa o papel, o mesmo papel, das mesmas cores, a mesma coisa, ele fixa na cabeça. Então, eu uso sempre o mesmo papel, a mesma coisa, pra ficar gravado na minha mente. Então, é assim que eu tenho me organizado pra utilizar os meus materiais. Então, tem o de física, né? Não mostrei pra vocês. Aqui é um caderno só de física. Tá tudo dividido em áreas. Elétrica, mecânica, tá tudo por áreas, mas não tá ainda completo, porque eu tô anotando, porque física é uma lacuna bem grande no meu cérebro e eu preciso ela preenchida. Então, todas as matérias que têm lacunas muito grandes, eu escrevo. Eu escrevo passo a passo, como se eu fosse ter que explicar pra alguém. E aí sim as coisas começam a fazer sentido na minha cabeça. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui como que vocês organizam o material de vocês, se vocês usam caderno, se vocês preferem fichário, o que vocês preferem. Eu sou um pouco indecisa, como vocês podem ver, então eu uso caderno, fichário e pasta de resumo, então eu tenho um pouquinho de cada coisa, cada matéria eu uso um, porque eu não consigo decidir, né, meu bem? Mas enfim, contem pra mim o que vocês preferem e qual vocês estão usando no momento. Deixa aqui nos comentários quais vídeos vocês querem, porque esse mês vai estar lotado de vídeo e eu ainda tenho alguns dias sem ideias de vídeo ainda, então me ajudem. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que para as pessoas que pediram eu tenha resolvido o desejo de vocês, né? Atendido ao desejo de vocês. É isso, um beijão, um bom final de semana pra vocês, uma boa semana, né? Porque amanhã é segunda-feira. Então, lembre-se, se organizem, estudem, tenham um material para revisão e façam bastante questões, provas, tirem dúvidas, não tenham medo de aprender. Fé, foco, a gente vai conseguir. Vamos todos entrar na faculdade, não interessa o quanto você já sabe, o quanto você não sabe. A gente pode chegar lá. Um beijo, tchau!